Em 7 de dezembro de 1978, o MS München, um navio alemão de transporte de contêineres, partiu do porto de Bremerhaven com destino a Savannah, no estado americano da Geórgia. Essa seria sua 62ª viagem pelo Atlântico Norte, praticamente uma rotina para a tripulação a bordo. Mas, tristemente, ele nunca chegou e nunca foi visto de novo. Algo levou esse navio, algo enorme, algo mortal, algo que antes se acreditava ocorrer apenas uma vez a cada 10 mil anos. E, horrivelmente, é algo que ainda está lá até hoje. Agora, para entender melhor, o MS München era um navio enorme, com 260 metros de comprimento que transportava 83 contêineres, conhecidos como lighters, junto com 28 membros experientes da tripulação. Na sua velocidade máxima de 33 km por hora, a sua viagem da Alemanha para os Estados Unidos era de cerca de 9.260 km e levaria cerca de 11 dias no mar. Mas uma tempestade violenta estava assolando o oceano desde novembro. Só que as ondas e os ventos desafiadores não eram páreo para as incríveis capacidades de flutuação do München, e assim ele continuou sua viagem. De repente, às 3 da manhã de 12 de dezembro, o navio enviou um chamado de socorro. Enviado em código Morse, apenas fragmentos do chamado foram recebidos por embarcações próximas. Mas antes que pudessem responder, o München ficou em silêncio. Supondo o pior, os esforços de resgate começaram imediatamente. De vez em quando, trechos de mensagens automatizadas e chamadas do navio eram recebidos. Ainda havia esperança. Apesar dos ventos fortes e das condições difíceis, a busca continuou. Mais de 100 navios e 16 aeronaves vasculharam a área ao redor das últimas coordenadas conhecidas do navio, dia e noite, até que finalmente, em 14 de dezembro, eles encontraram algo. Uma balsa salva-vidas perto de onde o München havia enviado seu angustiante chamado de socorro original, mas estava vazia. De modo horripilante, as balsas salva-vidas do München, que estavam presas ao navio a 20 metros acima d'água, não pareciam ter sido baixadas pela tripulação. Elas foram arrancadas da popa do navio por alguma força terrível e lançadas ao oceano. De acordo com os registros da época, não havia onda na história grande ou poderosa o suficiente para fazer isso. Não para um navio tão grande e resistente como o München. Era como se algum tipo de monstro marinho tivesse se levantado e arrancado. Conforme os dias passavam, mais balsas salva-vidas danificadas e 3 lighters pertencentes ao München foram encontrados na água, todos vazios. Em 20 de dezembro, após a última esperança ser extinta, a busca foi encerrada. O MS München e toda sua tripulação de 28 membros foram considerados perdidos nas ondas, ou no que quer que estivesse espreitando nelas. Pesquisadores e oceanógrafos ficaram confusos e assustados com o que poderia ter causado isso, mas os velhos marinheiros e navegadores experientes sabiam muito bem do que se tratava. Por séculos, eles haviam trocado histórias e passado rumores de eventos no mar que desafiavam a ciência e a crença, e embora poucos realmente acreditassem neles, antigas histórias de ondas gigantes com mais de 30 metros de altura, que surgiam do oceano e engoliam navios inteiros, de repente pareciam mais verdade do que conto. Ainda assim, os cientistas permaneciam céticos. A ideia das ondas gigantescas de dezenas de metros de altura rolando de forma descontrolada pelo oceano parecia insana, e sem dados, eles a descartaram como um absurdo. Mas com a virada do século XX, chegaram os navios de casco duplo de aço, substituindo seus antecessores de madeira. Com maior integridade estrutural, os navios que de outra forma teriam afundado começaram a retornar do mar danificados além da imaginação. Sobreviventes descreveram visões de pesadelo de gigantescas ondas monstruosas aparecendo aleatoriamente no oceano e os atingindo com tanta força que grandes pedaços deles eram facilmente arrancados. Mas os cientistas negavam a existência de ondas tão mortais. Mas por que eles eram tão inflexíveis em afirmar que as ondas só poderiam atingir uma certa altura? Bem, isso ocorre porque a água não se desloca em ondas. Em vez disso, a energia se desloca em ondas. Agora você pode pensar que eu tô de brincadeira com você, porque todos nós já vimos as ondas de água batendo na praia. Mas você já viu um barco ou uma boia flutuando no oceano? Eles sobem e descem em um padrão de elevação e queda. Isso não é a água do oceano se movendo por conta própria, mas sim ondas de energia se movendo através da água e a deslocando na superfície. A energia é transferida para o oceano por meio do atrito causado pelo vento soprando sobre a superfície, bem como pela atração gravitacional do Sol e da Lua sobre a Terra. Essa energia viaja pela
pela água como uma onda, até o momento que é quebrada por um obstáculo ou ao atingir a costa. Para ser mais específico, os cientistas originalmente pensavam que essas ondas de energia eram ondas lineares. Os músicos que estiverem assistindo podem reconhecê-las como ondas harmônicas, onde a altura do pico é igual à profundidade de seu vale. O tamanho dessas ondas pode ser calculado de forma previsível com algumas contas simples. Portanto, os cientistas pensavam, com base em seus cálculos, que as ondas oceânicas só poderiam atingir uma altura máxima de 10 metros. Qualquer onda maior do que isso era considerada impossível, até um evento no dia de Ano Novo de 1995 que mudou tudo. Enquanto o resto do mundo lidava com ressacas naquela manhã, a tripulação da instalação de petróleo Dropner estava tentando se manter firme nas águas turbulentas e agitadas do Mar do Norte norueguês, uma área relativamente rasa, com apenas 100 metros de profundidade, enquanto o Oceano Pacífico alcança mais de 10 quilômetros de profundidade. Devido à baixa profundidade do Mar do Norte, ele é cheio de águas turbulentas e agitadas, e essa natureza turbulenta do Mar do Norte é a razão pela qual estruturas como plataformas de petróleo precisam ser ancoradas ao solo para evitar que sejam arrastadas. Essas instalações exploram a rica oferta de petróleo bruto e gás natural localizados lá, abaixo da crosta terrestre. Para sobreviver nessa área infernal de água, a plataforma Dropner estava equipada com um laser apontado para baixo para monitorar o estado do mar ao redor. Mal sabia a tripulação que esse dispositivo logo faria uma descoberta surpreendente, pois nesse dia o laser da plataforma mediu uma onda gigantesca de 25 metros surgindo do oceano. Finalmente, a prova irrefutável de uma onda gigante tinha sido capturada. Ela não apenas superava todas as estimativas científicas da altura máxima de uma onda, mas também era mais que o dobro do tamanho de outras ondas ao redor da plataforma, que tinham apenas 11 metros de altura. Isso se encaixava na definição clássica de uma onda gigante, definida como uma onda que é pelo menos 2 vezes mais alta do que as ondas ao seu redor naquele trecho do mar. Essa onda gigante foi chamada de onda Dropner e permanece como a maior onda gigante medida de todos os tempos. Foi finalmente estabelecido, sem dúvida, que as ondas gigantes eram reais. Ah, beleza. Como se o oceano já não fosse assustador o suficiente. Agora, com o mito marítimo provado como fato, os pesquisadores voltaram a analisar relatos de navios que haviam desaparecido em circunstâncias inexplicáveis, como o MS Munchen. Eles determinaram que as ondas gigantes provavelmente causaram o desaparecimento catastrófico de 22 superpetroleiros, danificaram inúmeros outros navios e causaram a morte de mais de 500 pessoas apenas na segunda metade do século XX. Com isso dito, o número de vidas perdidas para as ondas gigantes ao longo dos últimos séculos é desconhecido, mas acredita-se que totalize milhares de vidas. Mas mesmo que a existência das ondas gigantes tenha sido comprovada, os cientistas ainda acreditavam que elas eram raras, devido ao seu tamanho imenso e à quantidade de energia necessária para criá-las. Alguns oceanógrafos e engenheiros mecânicos estimaram que elas ocorreriam apenas uma vez a cada 10 mil anos. Ufa, finalmente dá para reservar minhas férias num cruzeiro. Mas acontece que essa linha do tempo era incrivelmente otimista. Na verdade, um grupo de pesquisa científica dedicado aos estudos das ondas gigantes, conhecido como MaxWave, estudou 30 mil fotos de satélite tiradas em todo o mundo pela Agência Espacial Europeia em 2001, e eles descobriram que em apenas um período de 3 semanas, mais de 10 ondas gigantes se formaram no oceano, e essas eram só as que eles conseguiram detectar. Isso é assustadoramente frequente, e nesse caso acho que eu já vou abrir mão das férias no cruzeiro, especialmente considerando o que aconteceu com o Norwegian Dawn. Esse navio de cruzeiro de 3 anos de idade estava transportando mais de 2.200 passageiros em um cruzeiro para as Bahamas em 2005, quando do nada uma onda gigante colidiu com o lado dele. A onda atingiu o 10º deck do enorme navio, quebrando 2 janelas, inundando 62 cabines e ferindo 4 pessoas. Alguns relatos estimaram que a onda tinha mais de 22 metros de altura. Isso é a mesma altura de um prédio de 7 andares. Uau, se eu visse uma onda tão grande se aproximando de um navio que eu estivesse, acho que eu já deixaria o compartimento pré-alagado, se é que você entende o que eu tô dizendo. Enquanto isso, ao longo da perigosa costa sudeste da África do Sul, as descomunais ondas gigantes têm o nome sinistro de buracos no oceano. Parece estranho chamar uma onda de buraco, né? Bem, é porque os navios no caminho dessas ondas literalmente desaparecem, como se tivessem sido engolidos por um buraco. Em 1992, estimava-se que entre 80 e 100 navios tinham naufragado apenas nessa área, onde ondas de 9 metros se erguiam do nada e arrastavam navios menores para baixo. Mas não é o único lugar onde isso acontece. Em Sydney, na Austrália, em 2017, marinheiros a bordo do Manly Ferry capturaram imagens angustiantes de ondas gigantes batendo na popa da balsa, jogando-a em toda
todas as direções. A elevação era tão grande que os navios foram brevemente engolidos pelas ondas, mas as Manly Ferries foram projetadas para resistir, com muito poucos cancelamentos de viagem apesar do mau tempo. Infelizmente, o mesmo não pode ser dito para todos os incidentes ao longo da costa sul-africana. E se isso não fosse assustador o suficiente, as ondas gigantes também podem surgir na forma de verdadeiras paredes d'água. Um exemplo famoso disso ocorreu em Daytona Beach, na Flórida, em 1991, quando uma gigantesca onda, com cerca de 6 metros de altura e 45 quilômetros de extensão, avançou rapidamente pelo mar calmo e se chocou contra a praia. Essa onda gigante transformou 100 carros estacionados na praia em submarinos, e os primeiros relatos afirmaram que 75 pessoas foram tratadas por ferimentos leves. Mas as boias coletoras de dados perto do Cabo Canaveral não detectaram nada. Alguns sugeriram que foi causado por um tsunami, mas nenhuma atividade sísmica correspondente foi identificada em qualquer lugar. Talvez um deslizamento submarino que deslocou muita água de uma só vez, talvez um impacto de um meteorito causando uma grande ondulação, parecia potencialmente plausível, mas não havia atividade para apoiar nenhuma dessas ideias. E ainda mais curiosamente, nada semelhante aconteceu desde então. Sua causa raiz ainda é um mistério até hoje. Caramba, essas histórias me deixam meio nervoso, mas não tanto quanto assistir uma onda gigante em ação, que nem essa. Num registro de 2008, o MV Metsaborg estava navegando pelo Atlântico Norte quando foi atingido por uma onda de aproximadamente 30 metros de altura, considerando que o navio tinha 135 metros de comprimento, mas apenas 17 metros de largura. Se essa onda tivesse sido um pouco mais alta e em um ângulo ligeiramente diferente, poderia ter virado o navio. Mas como é que ondas gigantes como essa se formam no oceano, em primeiro lugar? Bem, a resposta para isso é: ninguém sabe. Seu caráter imprevisível as torna incrivelmente difíceis de estudar. Além disso, elas acontecem principalmente no oceano aberto, que é uma das partes mais remotas e inacessíveis de todo o planeta. Com base no que os cientistas sabem, eles formularam duas teorias. A primeira é a mais simples. Começa com a observação de que as ondas se propagam em velocidades diferentes, e ocasionalmente esses picos de ondas podem se sobrepor, combinando energia e resultando em uma onda gigante 2 vezes maior do que todas as outras. Isso é conhecido como teoria da adição linear de ondas. A teoria alternativa é conhecida como teoria de focalização não linear e se baseia na ideia de que, quando as ondas interagem, elas podem roubar energia uma da outra. Se várias ondas transferirem sua energia para uma única onda, isso pode amplificar a onda em uma montanha gigantesca de água. Aqui você pode estar pensando que as ondas assassinas são que nem tsunamis. Afinal, os dois tipos de ondas são enormes, rápidas e incrivelmente destrutivas. Mas há uma diferença, já que as ondas assassinas ocorrem aleatoriamente no oceano, enquanto os tsunamis são o resultado direto de colisões tectônicas na crosta terrestre que deslocam a água do oceano. Os tsunamis podem ser previstos com precisão, enquanto isso, as ondas assassinas podem aparecer repentinamente, até mesmo em mares calmos. Mas antes de você desistir do surf para sempre, aguenta firme, porque os cientistas estão trabalhando em um dispositivo para prever as ondas assassinas. A Administração Nacional Oceânica e Atmosférica está desenvolvendo um sistema que pode prever áreas potencialmente perigosas do oceano a cada hora, usando um programa chamado de Wave Watch 3. A versão mais recente, lançada em 2019, usa uma fórmula de probabilidade para prever condições extremas no oceano em um local e horário específicos. Esta é uma ferramenta que pode salvar vidas e ajudar os marinheiros a evitar mares imprevisivelmente perigosos. Mas as ondas assassinas podem se formar em menos de 10 a 15 segundos em mares agitados, o que significa que elas podem se formar mais rápido do que o programa Wave Watch pode prever. Portanto, os navios ainda não estão seguros contra ataques aleatórios de ondas desse tipo. Para prever com sucesso uma onda assassina, os cientistas precisariam inventar um sistema de radar que pudesse medir continuamente as ondas próximas ao barco. Esses dados precisariam ser inseridos em um modelo de computador que pudesse prever como as ondas se formarão nos próximos minutos, fornecendo um aviso de qualquer onda assassina iminente. Mas essa tecnologia ainda não foi criada, e eu espero sinceramente que os cientistas comecem a trabalhar nisso o mais rápido possível, porque eu realmente quero fazer esse cruzeiro. Agora, as ondas assassinas não são as únicas formações de ondas incríveis por aí, mas antes de chegarmos a essas águas agitadas, que tal apertar os botões de curtir e se inscrever aí embaixo? Feito?
Ótimo! Agora vamos remar para mais longe e ver quais outras ondas incríveis estão por aí. 3 strikes e você está fora. A fronteira entre o Canadá e os Estados Unidos se estende por 8.900 quilômetros através da América do Norte. E o Ryan Reynolds não é o único com dupla cidadania aqui. Canadá e Estados Unidos também compartilham a propriedade do Lago Superior, o maior lago de água doce do mundo. Ele coloca outros lagos no chinelo, estendendo-se por 570 quilômetros de leste a oeste e 260 quilômetros de norte a sul. Isso o coloca na província canadense de Ontário e em 3 estados dos Estados Unidos: Minnesota, Michigan e Wisconsin. Com esse tamanho, é mais adequado pensar no Lago Superior como um mar interior. Sério, esse gigantesco corpo d'água é tão grande que gera seus próprios padrões climáticos. Durante o verão, o vento sopra sobre a superfície, criando uma brisa fresca na região. Mas no inverno, o lago libera a energia térmica que absorveu durante o verão de volta para a atmosfera, criando um efeito isolante de ar quente na bacia do lago. Esse acúmulo de ar quente alimenta tempestades turbulentas de inverno, e essas tempestades podem gerar ondas do tamanho de casas. Como exemplo, em 2018, uma tempestade de inverno com ventos de 138 km por hora resultou em ondas de 8 metros quebrando na costa do lago. Mas localizado dentro do Lago Superior está algo ainda mais assustador do que tempestades de inverno, pois ele também é o anfitrião de um fenômeno único de ondas, conhecido como as Três Irmãs. Ao contrário das Irmãs Olsen, esse é um trio mortal que você nunca gostaria de encontrar. Isso ocorre porque é uma formação de 3 altas ondas que seguem uma a outra consecutivamente e são quase impossíveis de escapar. Como as 3 irmãs seguem tão perto uma da outra, se um navio for atingido pela primeira onda, ele não consegue se recuperar e se livrar da água em excesso antes de ser atingido novamente e novamente. Esse triplo bombardeio pode fazer com que os navios rolem perigosamente e acredita-se que tenha causado múltiplos naufrágios, assim como no caso do Edmund Fitzgerald. O Fitzgerald era um navio de 223 metros de comprimento, projetado para atravessar grandes corpos d'água como o Lago Superior. Mas em 10 de novembro de 1975, após partir de Wisconsin, o navio foi pego em uma tempestade. Uma tempestade bem ruim, diga-se de passagem. Ventos de furacão com cerca de 97 km por hora agitaram a superfície do lago. Ondas de 3 metros de altura foram relatadas, quando de repente o Fitzgerald foi atingido pelas 3 irmãs. Ondas altas que variavam de 9 a 11 metros de altura. Incapaz de desviar a tempo, o Fitzgerald virou e afundou, levando tragicamente todos os 29 membros da tripulação junto. A causa exata da formação das 3 irmãs ainda é desconhecida, mas especula-se que seja o resultado da energia das ondas ricocheteando em bancos de areia ou falésias subaquáticas, de forma a criar o padrão que resulta na formação do trio de ondas na superfície. Felizmente, o Lago Superior possui uma profundidade média de 147 metros, o que significa que as ondas das 3 irmãs têm um limite em seu tamanho, atingindo cerca de 10 a 12 metros. Ainda assim, isso é aproximadamente a mesma altura de um prédio de 4 andares, mas é relativamente pequeno quando consideramos que as ondas no oceano podem chegar a mais de 30 metros. Bom, considerando tudo, você preferiria lidar com uma parede de água de 30 metros de altura ou com a ameaça tripla das 3 irmãs? Só de fazer essa pergunta me deu vontade de pegar meu colete salva-vidas. Praia Fujona. Nada é mais empolgante do que uma viagem à praia. Nadar, tomar sol, construir castelos de areia, tanta coisa pra fazer. Mas você já chegou à praia e descobriu que toda a areia havia desaparecido? Eu sei que isso parece uma pergunta hipotética, mas eu tô falando sério. Porque em todo o mundo, praias famosas por sua areia desapareceram da noite pro dia, deixando apenas seixos e pedras em seu lugar. Não é exatamente um lugar confortável pra tomar sol, a menos que você seja masoquista. Mas como é que uma praia inteira poderia desaparecer em questão de horas? Bem, esse estranho evento ocorreu na ilha de Athill, na costa oeste da Irlanda. A praia de Doag, uma extensão de areia de 200 metros, desapareceu subitamente depois de uma tempestade de inverno passar pela região em 1984. Agora, para entender como uma praia inteira pode ser roubada, a gente precisa examinar como as praias são formadas. As praias geralmente são feitas de areia, partículas minerais finas que em grande parte vêm de rochas que foram desgastadas e movimentadas pelo oceano. Como um grande
grande liquidificador azul. Esse sedimento solto se acumula no mar, com as marés depositando-o sobre o leito de rocha ao longo da costa. Camadas de sedimento se acumulam, esculpidas pelas ondas quebrando, até finalmente haver uma grande praia arenosa pronta para os turistas. Mas assim como o oceano cria nossas praias, ele também pode facilmente levá-las embora. As ondas quebrando na costa exercem forças intensas que podem liquefazer as partículas de areia e até mesmo quebrar pedaços de rocha. Uma única onda pode facilmente arrastar sedimentos soltos e desgastar o leito de rocha, em um processo conhecido como erosão costeira. E durante uma tempestade, todos esses processos de erosão são intensificados ao máximo. Ventos de tempestade podem criar ondas supercarregadas que arrebentam nas praias e carregam toneladas de areia. Esse foi exatamente o cenário que ocorreu em Doag em 1984, quando as tempestades de inverno severas agitaram tanto o oceano que varreram a linha costeira e levaram embora toda a praia. Tudo o que restou foram pedras. Mas o que é ainda mais estranho é que 34 anos depois a praia repentinamente reapareceu. Uma maré estranha, vinda na Páscoa de 2017, depositou centenas de toneladas de areia na costa, restaurando a praia. Turistas se dirigiram para a área ansiosos para ver essa praia mágica, e foram criados 79 novos empregos para atender ao aumento de 70% no número de visitantes na ilha. Mas acabou que o oceano estava só brincando com a ilha de Atil, porque mais uma vez em 2019 a praia foi levada embora. Essa zoeira aí do Poseidon prejudicou a indústria turística de Atil e colocou uma séria pressão nos moradores locais. Portanto, antes de reservar suas próximas férias, verifica 2 vezes se a praia ainda tá lá. Ondas dentro de ondas. E se as maiores ondas do mundo fossem aquelas que você não pode ver? Isso aí parece uma legenda terrível para aquelas postagens no Instagram, né? Junto com o hashtag Viva, Ria, Ame. Mas fica tranquilo que a gente não tá falando de influenciadores, mas sim de físicos. As ondas internas são algumas das maiores ondas do oceano, mas são totalmente invisíveis a olho nu. Isso ocorre porque elas se formam abaixo da superfície do oceano. Você pode pensar que o oceano é apenas uma piscina gigante para baleias, mas na verdade ele é formado por diferentes camadas, que nem um bolo muito molhado. A camada superior da água é a mais quente e menos salgada, e quanto mais fundo você vai, mais densas as camadas se tornam e mais saturadas de sal, já que na água fria o sal vai para o fundo, e entre essas camadas do oceano as ondas podem se formar. Essas ondas internas podem variar de tamanho, de 10 a incríveis 170 metros de altura. Essas ondas gigantes de 170 metros são geradas no Estreito de Luzon, no mar da China Meridional, mas na superfície você só conseguiria detectar sutis faixas alternadas de água agitada e calma. Por fim, encontramos algumas ondas gigantes que não transformarão navios em um tributo ao Titanic. Essas ondas internas são criadas quando a água em movimento em uma camada encontra um obstáculo, como uma elevação ou um recife subaquático. Isso desloca a água e cria uma onda interna que passa entre as camadas oceânicas. A existência das ondas internas é vital para a ciclagem de nutrientes no oceano, garantindo que águas ricas em nutrientes cheguem à costa e forneçam para o ecossistema. As ondas internas também desempenham um papel vital na transferência de calor ao redor do planeta. Então descobrimos que as ondas mais importantes são aquelas que se escondem nas profundezas. Cara, acho que eu podia começar a cobrar por essas citações filosóficas bregas, né? Ondas planetárias. Quando eu falo em ondas planetárias, você pode pensar que eu vou falar daquela cena do épico de ficção científica de Christopher Nolan, Interestelar, mas na verdade estamos lidando com algo muito mais próximo de casa. Na verdade, ainda estamos na Terra. Esse conceito é até mais complicado de entender do que a trama do filme. Ainda assim, eu vou tentar ao máximo tornar fácil de entender. Tá prestando atenção? Vamos lá. As ondas planetárias são literalmente ondas que movem os oceanos e a atmosfera ao redor do planeta. Cientificamente, elas são conhecidas como ondas de Rossby. Ao contrário das ondas quebrando na praia, que você pode estar pensando, as ondas de Rossby são movimentos enormes e ondulantes do oceano e da atmosfera que se estendem horizontalmente pelo planeta por centenas de quilômetros. Elas são tão massivas que podem alterar as condições climáticas da Terra, mas o tempo que uma onda de Rossby leva para completar sua jornada é determinado pela sua proximidade com o Equador. As ondas de Rossby formadas perto do Equador podem levar de alguns meses a um ano para cruzar
ao oceano, enquanto as ondas que se formam mais distantes do Equador podem levar de 10 a 20 anos para completar sua jornada pelo planeta. Não que você percebesse essas ondas passando, porque elas são indetectáveis a olho nu e só foram descobertas por satélites da NASA que monitoram a Terra. A razão pela qual as ondas de Rossby não podem ser observadas a olho nu é porque o movimento vertical acima da superfície é mínimo, com a água geralmente se deslocando apenas 10 centímetros. Mas isso ocorre porque toda a ação acontece abaixo da superfície, já que o movimento vertical abaixo da superfície é 1000 vezes maior do que acima. Então, enquanto a água na superfície se move apenas alguns centímetros, lá embaixo a água está se deslocando por 90 metros. Isso é uma onda épica, mas elas não surgem do nada. As ondas de Rossby são geradas pela rotação do nosso planeta. Quando você está no Equador, você e o solo sob os seus pés estão girando para leste a uma velocidade de cerca de 1658 km por hora. E quanto mais perto você chega de um dos polos, mais devagar você gira, porque há menos distância para percorrer. À medida que o nosso planeta gira para leste, a inércia entra em ação, o que tem um efeito especial nos fluidos. Imagine que você tenha um copo d'água e gire com ele. A água se desloca, certo? Mas se você simplesmente girar o copo, mal vai haver movimento e a água vai parecer estática. Um efeito semelhante acontece com todos os fluidos na Terra, o que cria uma série de ondas oceânicas intermináveis. Mas quanto mais próximo do Equador elas estiverem, mais rápido elas viajam. Tá, esse é um jeito excessivamente simples de explicar, e eu aposto que qualquer físico assistindo tá gritando pra tela agora. Mas o que é importante saber é que por causa disso as ondas de Rossby se formam na direção oeste, viajando mais rapidamente no Equador e mais devagar em direção aos polos, afetando os climas em todo o mundo, ocasionalmente causando marés altas e inundações costeiras. Isso é bem incrível para uma onda que é mais antiga do que a maioria das pessoas que está vendo esse vídeo. Qual formação de ondas você achou mais incrível? E qual onda você acharia mais assustadora para tentar navegar? Me conta aí embaixo nos comentários e obrigado por assistir!